Máquinas simples. Bom, o que é uma máquina simples? Eu coloquei na tela para vocês aí vários experimentos utilizando máquinas simples. Tudo isso aí é considerado máquina simples. Nós vamos estudar cada tipo, tá? Porque na verdade nós temos três tipos de máquinas simples. E aí você vai entender, dar um nome, como é que funciona cada máquina dessa. Você vê que é bem simples o funcionamento. Primeiramente, tá, eu separei mais ou menos por grupos aqui, tá? Um primeiro tipo de máquina simples são essas três primeiras aqui, tá na primeira fila. O segundo tipo de máquina simples, o terceiro tipo de máquina simples. Isso aqui são outras máquinas. Bom, então o que é uma máquina simples? É qualquer dispositivo que vai facilitar a realização de um trabalho. Então você está querendo realizar um trabalho aqui de elevar essa pedra, por exemplo. Tá? Então se você arruma um ponto de apoio e uma alavanca, se você coloca essa pedra bem próximo da resistência, né, podemos chamar assim, que é o peso que você quer elevar, você vai ver que você vai poder fazer pouca força aqui para levar essa pedra. Tá? Isso aqui é um tipo de alavanca, é o que nós vamos estudar agora. Existe a célebre frase de Arquimedes, né, que ele fala: "Dê-me uma alavanca que eu moverei o mundo". Que você vai ver que você sozinho pode elevar, por exemplo, ou levantar um carro, desde que você tenha uma alavanca apropriada e um ponto de apoio apropriado para fazer isso. Tá? Então vamos a esse primeiro tipo de alavanca, vamos ao estudo dela. Você tem primeiro um ponto de apoio onde que vai ser onde você vai ter também um ponto fixo junto com a barra que você vai querer girar. Tá? Então nós teremos, vamos representar na figura o ponto de apoio assim, triângulo. A barra, tá? Que você vai poder girar aí para elevar um certo corpo. O contato desse ponto de apoio com a barra nós vamos chamar de ponto fixo O. O corpo que você quer elevar, tá? Nós vamos colocar aí na extremidade direita, poderia ser esquerda, tanto faz. Vamos colocar na extremidade direita aí, e nós iremos chamar isso de resistência. A resistência é o peso do corpo que você está querendo elevar. Para isso, você vai ter que fazer uma força do outro lado, né? Obrigatoriamente não é na extremidade, vai ser importante para nós aqui a distância que você vai aplicar essa força. Eu vou representar ela na extremidade aqui e nós vamos chamar de força de potência. Tá? Não confunda com peso, tá? É uma força de potência. É a força que você vai fazer para manter esse corpo em equilíbrio aqui do outro lado. Tá? Se você fizer uma força de equilíbrio, vai ficar equilibrado. Se você fizer uma força um pouco superior, esse corpo vai se elevar. Bom, a distância entre o ponto fixo e a força de potência, essa distância aqui, nós iremos chamar de braço de potência. OP, tá vendo? E o outro braço, OR, nós iremos chamar de braço de resistência. Esses braços serão importantes, né? Você vai observar que quanto maior o braço de potência, menos força você vai poder fazer. Bom, como é que nós iremos estudar isso aqui então? Se a ideia é o giro, né? Porque quando você pega o ponto de apoio aqui, você vai tentar girar essa barra para que ela eleve a resistência aqui. Então, como a ideia é girar, nós vamos trabalhar com momento então. Só que no momento aqui eu não estou querendo girar, estou querendo manter em equilíbrio. Para que eu mantenha esse corpo, né, a resistência em equilíbrio através da força de potência, eu tenho que ter que o momento resultante em relação ao ponto fixo tem que ser zero. Então vamos começar por aí. Para que se tenha o equilíbrio, teremos o momento resultante em relação ao ponto O é igual a zero. Bom, momento resultante, nós já estudamos, né? Momento de P em relação ao ponto fixo O, mais o momento de R em relação ao ponto fixo O é igual a zero. Em outras palavras, eu estaria falando o momento da força de potência em relação ao ponto fixo O, mais o momento da força de resistência em relação ao ponto fixo O
é igual a 0. Bom, vamos estudar então. Momento de P em relação a O. Olha, o P em relação ao ponto fixo O. Não vai tentar girar isso aqui no sentido anti-horário? Então, o momento de P em relação ao ponto fixo O, ele será positivo. Sentido anti-horário é positivo. Já o momento de R em relação ao ponto fixo O, olha que o R aqui está para baixo, tá vendo? Em relação ao ponto O, ele vai estar fazendo isso aqui girar no sentido horário. Então o momento será negativo. Coloquei aqui, ó. O momento de R em relação ao ponto O vai ser R vezes o braço de resistência, que é OR. Essa soma, então, dará igual a 0. Bom, menos ROR passa para o segundo membro aqui. Você vai ter, então, que o braço de potência vezes a força de potência será igual ao braço de resistência vezes a força de resistência. Vê que é uma equação bem simples, né? Força de potência vezes braço de potência é igual a força de resistência vezes o braço de resistência. E essa equação ela será válida para todos os três tipos de alavanca que nós vamos estudar. Então vocês verão aí que nós vamos ter três tipos diferentes e a equação vai ser sempre a mesma. O mais importante aí, né, quer dizer, além de reconhecer a força de potência e a força de resistência, é reconhecer o comprimento dos braços. Que você vai observar o seguinte: quanto maior o braço de potência, isso aqui não é uma igualdade? Quanto maior o braço de potência, menor vai ser a força de potência. Menos força você vai fazer. E aqui é a mesma coisa. Quando você tem uma resistência grande, você tem um peso muito grande para elevar, coloca o braço de resistência bem pequeno, que você vai manter essa igualdade. Tá? O braço de resistência sendo pequeno, esse segundo membro da igualdade aqui vai ficar pequeno, vai ficar um número pequeno. Tá? Então você vai poder trabalhar aqui com a força de potência com um braço de potência maior. Tá? Em resumo, o que eu estou falando? Se você quer fazer pouca força aqui, pega esse ponto fixo e desloca ele mais próximo da resistência. Você vai ver que quanto mais próximo da resistência, quanto menor o braço de resistência, o peso que você levar vai estar aqui. Maior vai ser o braço de potência, olha, maior o braço de potência, então menos força você irá fazer. Eu vou manter isso aqui lá no mesmo lugar, tá? Para na hora que imprimir aí você lembrar da demonstração. Então, dando nome agora à alavanca, nós vamos ter o seguinte. Esse tipo de alavanca, observe que nós temos, na verdade, aqui duas forças agindo, a força de potência e a força de resistência. Aqui também você vai ter uma normal, né, que o ponto fixo também vai estar fazendo uma força aqui. Só que o momento dele em relação a ele mesmo aqui vai ser 0. Tá? Então não é muito importante para a gente. Sempre o que vai estar entre uma e outra é que vai originar o nome. Não é o ponto fixo que está entre a potência e a resistência. Então essa alavanca vai se chamar interfixa. Ok? Nem sempre é no meio, né? Porque aqui eu coloquei no meio. Então eu poderia falar assim, vai ver que o que está no meio, se a parte fixa está no meio, então vai ser interfixa. Tá? Mas é porque nem sempre ela está no meio, ela vai estar entre a força de potência e a força de resistência. Vocês vão ver futuramente aí que nós vamos ter, por exemplo, a parte fixa vai estar aqui nessa extremidade. E a resistência vai estar aqui no meio, né? Então, entre a parte fixa e a parte de potência, você vai ter a resistência. Então ela vai se chamar interresistente. Se as próximas alavancas aí você vai ver pelo nome. Ok? Muito bem. Voltando à primeira página aí. As alavancas interfixas, olha, são essas três primeiras aqui. Tá? Observe que você tem um ponto fixo, tá? Que está aqui no caso da tesoura, mais ou menos no centro da tesoura. Aqui você vai fazer a força de potência e aqui você vai ter a resistência, que é onde o trabalho vai estar sendo realizado.
Isso aqui nós chamamos de alicate turquês, tá? Normalmente para retirar prego de parede, de madeira. Você nota que você vai ter um ponto fixo aqui, que está no ponto A. Você vai girar a alavanca, ou seja, aqui você vai ter a potência para que o prego, ou seja, o trabalho seja realizado aqui na resistência. Tá? Você poderia chamar também esse ponto fixo aqui, onde que está esse prego, depende de como é que você vai estar usando essa alavanca. No caso aqui, o ponto fixo está bem nesse ponto de apoio, né? Onde que você vai ter o ponto de apoio seria o ponto fixo. No caso aqui de levar o elefante, né, que é como se fosse aquela primeira figura que nós acabamos de ver aqui. Você está querendo levar um peso muito grande, ou seja, você quer realizar um trabalho aqui, então você usa uma alavanca, tá? Você aproxima esse ponto fixo do peso que você quer levar, então você vai ter um braço de potência maior e você vai conseguir então elevar esse corpo, cujo normalmente você não conseguiria elevá-lo, né? Você pode até tentar levantar um carro, desde que você tenha uma alavanca apropriada, coloque um ponto fixo numa posição apropriada, de maneira que você sozinho possa elevar esse carro aí. Esse primeiro tipo de alavanca, então, que nós estudamos é a alavanca interfixa. Vamos estudar agora o segundo tipo de alavanca aqui, que é a alavanca interresistente. Bom, então agora a resistência vai estar entre a potência e o ponto fixo. Então sempre que você for representar a alavanca, primeiro, pensa no ponto fixo. Nós teremos a alavanca, a resistência, tá? A resistência aí, né? O peso, nós iremos chamar de peso resistente, o ponto fixo O. Observe que para equilibrar essa alavanca você vai ter que fazer uma força na outra extremidade para cima, tá? Afinal de contas você quer equilibrar. Então, o momento resultante para que se mantenha o equilíbrio, esse momento resultante tem que ser igual a zero. Vamos estudar aí cada momento então. Eu teria aí o momento da força de potência em relação ao ponto fixo O e o momento da resistência em relação ao ponto fixo O. Momento da força de potência em relação ao ponto fixo O. Olha, essa força não está para cima aqui, vai estar fazendo essa barra girar no sentido horário. Sentido horário é negativo. Então nós vamos ter aqui, ó, menos força de potência que multiplica o braço de potência. Quem é o braço de potência? É isso tudo aqui, ó. É a distância da força de potência até o ponto fixo. Ó, isso tudo vai ser o braço de potência. Mas, por que mais? Observe que a resistência aqui vai estar girando isso no sentido anti-horário. Então, o momento resistente será positivo. Força de resistência vezes o braço de resistência, OR. Tá? Então, você vai observar aí também que o braço de potência é maior que o braço de resistência. Olha, o braço de potência é isso tudo. O braço de resistência é só esse pedaço. Tá? Então, o braço de potência sendo maior que o braço de resistência, você fará uma força menor. Passando para o segundo membro, a força de potência vezes o braço de potência, nós teremos, trocando o sinal, que a força de potência vezes o braço de potência será igual à força de resistência vezes o braço de resistência. Observe que é a mesma equação que nós estudamos para a alavanca interfixa. Tá? Por que o nome interresistente? Porque a resistência está entre o ponto fixo e a força de potência. Você vai ver quem está no meio, né? Quem está entre. Quem está entre é a resistência. Então o nome será interresistente. Observe que a interresistência é o segundo caso aqui, né? São a segunda linha. Tá? No caso do carrinho de pedreiro, você tem um ponto fixo numa extremidade, ele enche aqui de areia, de cimento, né? Que seria a resistência, e ele vai fazer a força na
extremidade aqui do carrinho. Quanto maior o braço do carrinho, menos força ele vai fazer. Tá? Só que tem aquele inconveniente, se o carrinho for muito grande também fica difícil de guardar ele. Abridor de garrafa. No abridor de garrafa, observe que você vai ter o ponto fixo aqui, ó, nessa ponta. Aqui a resistência, que vai estar no meio, né? Você vai fazer a força aqui na ponta para cima. Ok? Então, observe que a resistência está no meio, o ponto fixo está aqui. Ó. Então, interresistente. No abridor de lata, é a mesma coisa. O ponto fixo vai estar aqui. Ó. Esse é o ponto fixo, que você encosta na lata. A resistência vai estar no meio e você fará a força na extremidade. Ou nas extremidades, que normalmente você apoia o dedo aqui também, né? Então, como a força está na extremidade, você vai ter aqui, né? Ou seja, a resistência no meio, interresistente. Quebra-nozes, ponto fixo na extremidade, a noz vai estar aqui no meio e você fará a força nas extremidades. Então essas são as alavancas interresistente. Vamos agora para a alavanca interpotente. Eu já coloquei aqui o ponto de apoio. Você terá a alavanca com um ponto fixo ali no ponto de apoio. E a resistência agora, o peso que você quer elevar, estará na outra extremidade. Olha, para que você mantenha isso aqui em equilíbrio, você vai fazer a força onde? Olha, essa barra não pode girar aqui. Então você teria que fazer uma força para cima entre a resistência e o ponto fixo. Essa será a força de potência. Para que isso não gire, você terá que o momento resultante em relação ao ponto fixo O terá que ser igual a zero. Você vai observar agora nessa alavanca, tá, que a força de potência aqui, olha, o braço de potência agora vai ser menor que o braço de resistência. O braço de resistência é maior. Ou seja, você vai acabar tendo que fazer uma força maior do que o necessário. Mas você vai ver que normalmente essas alavancas, elas vão te ajudar bem. Tá? Mesmo você tendo que fazer uma força maior. Olha, o momento resultante, então, em relação ao ponto fixo O, terá que ser igual a zero. Ou seja, o momento da resistência em relação ao ponto fixo O, mais o momento da força de potência em relação ao ponto fixo O, será igual a zero. Vamos primeiro observar aqui, ó, a força de potência. Momento da força de potência em relação ao ponto fixo O. A força de potência não vai fazer isso aqui girar no sentido horário. Então o momento da força de potência será negativo. Já a resistência em relação ao ponto fixo O irá fazer essa barra girar no sentido anti-horário. Então o momento da resistência será positivo. Então nós teremos, olha, momento da força de potência negativa menos a força de potência vezes OF, que é o braço de potência, mais a força de resistência vezes o braço de resistência OR. Isso será igual a zero. Passa a força de potência vezes o braço de potência para o segundo membro, trocando o sinal, e você terá a mesma equação. Força de potência vezes o braço de potência será igual a força de resistência vezes o braço de resistência. Tá? Então, reforçando, observe que o braço de resistência é maior que o braço de potência. Isso fará então que a força de potência seja maior do que a força de resistência. Ah, mas aí é mancada, não está valendo a pena. Mas observe que esse tipo de alavanca, olha aqui no esquema, normalmente são para coisas simples. Tá? É muito mais fácil você, por exemplo, aqui tem um pegador de macarrão, não, o pegador de gelo. É muito mais fácil você pegar o gelo usando esse instrumento. Ah, eu vou ter que fazer mais força aqui. Tá, mas o gelo é leve mesmo. Tá? Então isso vai facilitar e muito
você usando esse tipo de alavanca para realizar o trabalho aí, tá? A pinça, né, que normalmente você usa aí para puxar os cílios, né? Você tem a pinça, você vai fazer uma força aqui para que o trabalho seja realizado nessa extremidade. Mas não precisa de ser uma força tão grande, tá? Isso aqui é muito importante, tem sido explorado em Enem e vestibulares, tá? É o bíceps, né? Esse aqui é um braço, o antebraço e braço. O bíceps é um músculo que pega bem próximo aqui, olha, um pouco à frente do cotovelo, tá vendo? Você, para elevar um peso na mão, tá? Você coloca um objeto na mão. O músculo bíceps ele vai estar pegando aqui, olha, entre o ponto fixo e a resistência. Então, a força que ele vai ter que fazer, olha, é uma alavanca interpotente. A força que ele vai ter que fazer é maior do que seria necessário para simplesmente elevar o corpo. Tá? Ou seja, o músculo vai fazer uma força maior do que o peso que ele está elevando. Tá? Mas o nosso braço ele funciona assim. Né? O ideal seria que quanto mais para frente que tivesse esse músculo pegando, menos força ele iria fazer. Mas o corpo humano foi desenvolvido dessa maneira. Né? Acaba que você vai observar que o músculo acaba fazendo uma força muito grande para elevar o braço aí. Bom, esse tipo de alavanca então se chama interpotente. Tá aí o nome dessa alavanca. Bom, outros tipos de máquinas simples que nós temos aqui, olha, plano inclinado. Ele pode ser considerado uma máquina simples. É mais fácil você, por exemplo, carregar o barril rolando ele por um plano inclinado do que se você fosse pegar ele no braço e levasse ele até uma certa altura. Então, ele pode ser considerado uma máquina simples. Do mesmo jeito do plano inclinado, nós temos o parafuso. O parafuso nada mais é do que um plano inclinado que está girando em volta dele aqui. Não é? Você tem aquela escada, às vezes para subir de um andar para o outro de uma residência, né? Aquela escada circular. Nada mais é do que um plano inclinado. Tá? Você vai fazer uma força menor para subir. Você vai estar subindo um plano inclinado. Tá? Do que se você tivesse que subir diretamente por uma corda, por exemplo. Você tem que carregar todo o seu peso verticalmente. Tá? Então o parafuso nada mais é do que um plano inclinado também. E esse tipo de instrumento aqui que nós vamos chamar de talha exponencial, que nós vamos estudar agora já na sequência, você vai ver que quanto maior número de polias você tiver, polias móveis, menos força você vai poder fazer aqui. Vamos a alguns exercícios. Considerar a alavanca de peso desprezível indicado na figura. Quer dizer, eu não estou considerando o peso da alavanca, tá? Porque se eu considerasse o peso da alavanca, você saberia o seguinte, olha, a alavanca tem 6 metros. A 3 metros, quer dizer, na metade, você iria considerar o peso da alavanca, né? Supondo uma alavanca homogênea, o problema todo bonitinho aí. Mas aqui eu estou desprezando o peso da alavanca. Tá? Sabendo-se que ela está em equilíbrio, disposta horizontalmente, determina a intensidade da força F. Então eu quero saber qual é a força que eu tenho que fazer aqui nessa extremidade para manter esse corpo de 200 newtons em equilíbrio na extremidade B aqui. Bom, uma alavanca interfixa, simplesmente você terá que a força de potência vezes o braço de potência, força de potência vezes o braço de potência, que é AC até o ponto fixo, tá vendo? A distância do ponto A até o ponto fixo C. Isso será igual a força de resistência, que vai ser os 200 newton, vezes o braço de resistência, ou seja, R vezes BC. Tá? Força de potência é o que eu quero descobrir. Braço de potência, 4 metros, então eu terei força de potência vezes o braço de potência, que é 4 metros. Isso será igual a resistência, que é 200 newtons, vezes o braço de resistência, que é 2 metros. Passo 4 metros dividindo, simplifica aqui metro por metro, né? Você vai ter, então, 400 dividido por 4, que dá 100 newtons, é a resposta do problema. Viu como é bem simples? Tá? Sempre vai ser assim.
força de potência vezes o braço de potência é igual a força de resistência vezes o braço de resistência. Aí é importante você identificar quem é o braço de potência e quem é o braço de resistência. Vamos para o segundo problema. Uma noz quebra quando aplicamos diretamente sobre ela uma força de intensidade de 50 newtons. Calcule o valor da força F para quebrar uma noz usando o quebra-nozes da figura. Então olha bem o que eu estou falando. Eu estou falando que ela se quebra quando é aplicada sobre ela uma força de 50 newtons. Então, quando surgir aqui sobre ela uma força de 50 newtons, que será então a força de resistência, né? 50 newtons, ela irá quebrar. Tá? A força de potência você vai fazer nessa extremidade aqui do cabo. Então, utilizando a equação, o que nós temos? Olha, a força de potência vezes o braço de potência. Olha, qual que é o braço de potência? É a distância da força de potência até o ponto fixo O. Eu não coloquei aqui, né? Eu tenho ponto fixo O. Então, a força de potência vezes o braço de potência, que é OF, isso será igual à força de resistência vezes o braço de resistência, que vai ser OR. Tá? Eu quero descobrir a força de potência. Então, a força de potência vezes quanto que vale o braço de potência? 14 centímetros. Eu vou deixar centímetro mesmo, porque o braço de resistência também tem centímetro, vai simplificar. Isso será igual à resistência, que vale 50, vezes o braço de resistência, que vale apenas 2 centímetros. Passa para o 14 centímetros para cá dividindo, centímetro com centímetro vai simplificar. Então o que você vai ter aqui? Que essa força que você terá que fazer será igual a 100 dividido por 14. Tá? Então a força será igual a 100 dividido por 14, aproximadamente 7,1 newtons. Esta é a resposta do problema. Tá? Então vamos para o número 3. O músculo chamado bíceps braquial é responsável pelo movimento do antebraço em relação ao braço, na articulação do cotovelo. Se a distância desse músculo ao cotovelo é 8 vezes menor que a distância da mão ao cotovelo, qual é a força em newtons exercida pelo músculo quando a mão segura um pacote de 1 kg, né, de massa 1 kg, com o braço na posição indicada na figura? Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos representar aqui. Olha, o ponto fixo aqui é o cotovelo. É onde vai haver a articulação aqui. O ponto fixo vai estar no cotovelo, que é o ponto fixo O. O músculo ele vai estar fazendo uma força aqui, olha, para cima. Essa força é a força de potência. Para resistir aqui a resistência, né? Você tem aqui, olha, o peso do corpo para baixo seria a força de resistência. Qual é o peso desse corpo? 1 kg é massa de 1 kg vezes a gravidade, que é 10 newtons. Você terá aqui, ó, 10 newtons é a força de resistência. Então vamos lá. Essa distância, o que ele fala? Que a distância desse músculo ao cotovelo é 8 vezes menor que a distância da mão ao cotovelo. Quer dizer, eu vou chamar a distância da mão até o cotovelo. Vai ser isso tudo aqui, né? Pegando essa distância aqui, ó, da mão ao cotovelo, vai ser 8 vezes maior que a distância do músculo até o cotovelo aqui, ó. Então eu vou chamar isso aqui de D. E essa distância maior de 8 vezes T. Tá? Então o que eu terei aqui? Ó, a força de potência vezes o braço de potência, que será OF, será igual a resistência, ou força de resistência, vezes o braço de resistência, OR.
qual é a força de potência que eu estou procurando, vezes o braço de potência é apenas essa distância D aqui. Isso será a resistência que vale 10 newtons, vezes o braço de resistência, que é 8 vezes D. Esse é o braço de resistência. Olha, vai simplificar D com D, né? Você vai passar esse D dividindo, e aí você terá então que a força de potência será igual a 80 newtons. Está aí a resposta do problema. Vamos agora à talha exponencial. Tá? Eu vou aqui explicando como as forças agem em cada uma delas. Bom, nesse primeiro caso, observe que você tem aqui uma polia fixa ao teto. Tá? A corda passa por essa polia. Como eu tenho uma única corda aqui, a tração que surgir nessa corda é a força que eu vou ter que fazer aqui para manter esse corpo em equilíbrio. Então vamos, quais as forças que agem aqui? Eu vou ter o peso do corpo para baixo, que aqui no caso eu estou chamando de resistência. Para que esse corpo não caia, eu terei uma tração para cima aqui. Essa tração vai ser igual em módulo à força peso para baixo, que é resistência. Isso está em equilíbrio. Bom, então, a tração nessa corda é a própria resistência, ou seja, é o próprio peso do corpo. Aí você poderia falar, mas não está tendo vantagem nenhuma. A vantagem é que em vez de você pegar esse corpo e puxar ele para cima, fazendo a força no braço, você pode fazer aqui a força verticalmente para baixo. Tá? A vantagem da polia fixa no teto é que ela inverte o sentido da força. A força que você vai ter que fazer é a mesma para levar o corpo. Tá? A única vantagem é essa. Então, nesse primeiro caso da polia fixa, você vai fazer uma força que é igual à própria resistência. Tá? Vamos para o segundo caso agora. Olha, observe aqui que eu tenho uma polia fixa igual no primeiro caso, só que agora é uma polia móvel. Quando eu puxar a corda aqui, observe que essa polia móvel que ela vai subir. Tá? Representando as forças aqui, olha, eu terei uma força de resistência para baixo. Para cima aqui, para equilibrar o sistema, eu terei a tração, que é igual ao próprio peso do corpo. Eu estou supondo isso aí em equilíbrio. Bom, se tem uma tração aqui, essa tração nessa polia não vai estar fazendo uma força para baixo aqui? Então eu terei uma força para baixo que é igual a essa força de tração, tá? Que é o peso do corpo. Bom, mas essa polia, como ela está em repouso, não vai existir a tração dessa corda para cima aqui, tá? Que não vai ser a mesma intensidade dessa tração. Na verdade, vai ser a metade da tração. Por quê? Você terá uma tração linha do lado esquerdo e do lado direito. Observe que essa corda ela está passando pela polia. Se você tem uma força R para baixo, cada força aqui será R sobre 2. Porque R sobre 2 desse lado com R2 desse lado vai equivaler ao R que está para baixo aqui. Ó. Então, cada força dessa, eu vou chamar agora de T', vai ser igual a R sobre 2, que vai ser a tração dessa corda. Como essa aqui é uma única corda, a força que você vai ter que fazer para sustentar esse corpo será R sobre 2. Olha como já foi uma vantagem aí. Você está elevando um corpo de peso R, fazendo uma força R sobre 2, a metade da força. Ou seja, se esse corpo tem um peso aí de 100 kgf, você vai estar fazendo uma força de 50 kgf. Isso é vantagem. Tá? Vamos aumentar agora, né, a força então aqui que você faz R sobre 2. Eu vou estar sempre colocando aqui em cima para a gente comparar depois no final. Tá?
Vamos colocar agora duas polias móveis. Olha só como é que eu estou aumentando o sistema aí. Vamos representar as forças. Olha, eu vou ter o peso para baixo no corpo e vou ter a tração para cima, que é igual a R. No mesmo raciocínio anterior aqui, olha, essa polia, então, se você tem uma força R agindo aqui para cima, né? Então você vai ter nessa polia agindo a força para baixo, tá? Eu vou ter uma tração aqui para baixo. Como essa tração é igual a R, então eu terei aqui, ó, na primeira corda, duas trações linhas para cima, que será R sobre 2 para cima. R sobre 2 agindo desse lado, R sobre 2 agindo desse lado, que vai contrabalançar então o R que está para baixo aqui. Bom, então vai estar chegando na segunda polia aqui uma tração R sobre 2, que vai estar fazendo uma força agindo para baixo aqui, né? Então está chegando aqui, olha, R sobre 2, que vai ser dividida por essa corda daqui, ó. Como essa corda age desse lado e desse lado, eu vou ter uma segunda tração aqui, então, T duas linhas, que será R sobre 2, não chega a R sobre 2 aqui, dividido por 2, um para cada lado. Então, R por 2 sobre 2 vai dar R sobre 4. Então, a tração nessa segunda corda aqui será de R sobre 4. Ou seja, a força que você terá que fazer para sustentar o sistema será de R sobre 4. Olha como é que já melhorou. Tá? Se eu tivesse aqui um peso de 100 newtons, para sustentar esse sistema, eu estaria fazendo uma força de apenas 25 newtons. 100 dividido por 4 seria 25 newtons. Estou fazendo uma força bem menor. Daí você observa então que quando você acrescenta uma polia móvel, você vai fazer cada vez menos força. Quando era uma polia móvel, a força era reduzida à metade. Duas polias móveis, a força foi reduzida à quarta parte. E agora, se eu tiver 3 polias móveis, vamos lá, vamos repetir. 3 polias móveis. Você tem o peso do corpo lá embaixo. Peso do corpo e a tração para cima. Então, olha, o peso do corpo, que eu estou chamando de resistência, e tem uma tração para cima, que é a própria resistência em módulo ali, né? Em módulo vai ser o mesmo valor da resistência. Bom, então estará chegando aqui uma força de tração R, tá? Que vai ser dividida então nessa polia, né, por essa corda aqui, eu terei então R sobre 2 para cada lado aqui, ó. Nessa polia você vai ter duas forças agindo. Na verdade é a mesma corda, é a mesma tração. R sobre 2 para um lado, R sobre 2 para o outro lado. Tá? Estará chegando então nessa segunda polia móvel uma força então de R sobre 2. Como você vai ter uma segunda corda sustentando essa polia, eu terei então R sobre 2, que é R sobre 4 desse lado, e R sobre 4 do outro lado. Então vamos representar as forças ali, R sobre 4 para cada lado. Tá? Então a segunda tração, R sobre 4. Então vai estar chegando na terceira polia uma força R sobre 4. Como você vai ter uma terceira corda, ela vai estar então dividindo essa força em 2 aí. R sobre 4 sobre 2 dará R sobre 8. Tá? Ou seja, a força que chegará aqui vai ser R sobre 8. Porque você vai ter uma tração aqui, tração 3 linhas, né? R sobre 8 de um lado, R sobre 8 do outro lado. Então, vamos colocar lá em cima, a força que você terá que fazer será de R sobre 8. Olha o que está acontecendo. Quando você não tinha uma polia móvel, apenas a polia fixa ela serve para inverter o sentido da força. Vem todos eles aqui, né? Para que serve a polia fixa? Para inverter o sentido da força e você
poder fazer essa força para baixo, que é mais fácil. Você usa o próprio peso do seu corpo para poder fazer essa força aqui. Então fica bem mais fácil assim, tá? E cada polia móvel vai reduzindo a força que você faz. Olha, uma polia móvel R sobre 2, duas polias móveis R sobre 4, três polias móveis R sobre 8. Se eu tivesse 4 polias móveis, R sobre 16, e assim sucessivamente iria dobrando. Então a nossa equação será a seguinte: você terá que a força que você vai fazer, que normalmente a gente chama de força motora ou força motriz, será igual a resistência, que é a força, o peso que você quer elevar, dividido por 2 elevado a n, onde esse n é o número de polias móveis. Olha o que significa isso aí. F é a força, R é a resistência e N, número de polias móveis. Veja que eu não conto a fixa. Estou contando o N apenas o número de polias móveis. Então quando você tem aqui 3 polias móveis, 2 elevado a 3, 8. Vai ser a resistência dividido por 8. Então na talha exponencial, isso é uma talha exponencial, sempre você terá uma polia fixa e as outras polias móveis. E a fórmula que te dá a força que você terá que fazer, a força motriz, é a resistência dividido por 2 elevado a n. E vai existir também uma coisa que a gente chama de vantagem mecânica. A vantagem mecânica é quantas vezes menos força você vai estar fazendo. Então, olha, a vantagem mecânica será a resistência dividido pela força motriz. Tá? Por exemplo, se a força motriz for na metade da resistência, tá? Você vai ter aí, então, uma vantagem mecânica de 2 vezes. Tá? Ou seja, se você observar essa equação aqui, olha, F não é R sobre 2 elevado a N, tá? A minha vantagem mecânica é R sobre F. Quem que é R sobre F? Eu passo o F para cá dividindo 2 elevado a N para lá multiplicando. F sobre R vai dar 2 elevado a N. Tá? Então eu vou ter que a vantagem mecânica aqui, olha, vai ser 2 elevado a N. Tá? Fica até mais simples, né? Então vantagem mecânica é quantas vezes menos força você vai estar fazendo. Isso nós chamamos de vantagem mecânica. Eu gostaria de reforçar agora uma coisa aqui, que é o seguinte, tá? Você pode falar, poxa, mas eu estou fazendo menos força. E quem está fazendo o restante? É o teto. Tá? Se você for somar aqui o total, vai ser na verdade o total do peso que está para baixo. O teto vai estar fazendo o restante da força que você está fazendo aqui. Tá? Então quando você pega aqui, por exemplo, olha, eu estou fazendo uma força R sobre 2 para baixo. Tá? Na verdade, quem vai estar fazendo o outro R sobre 2? É o teto. Tá? Aqui eu estou fazendo uma força R sobre 4 para baixo. Mas não era R? Quem vai estar fazendo o restante da força? O teto. O teto vai ter que estar fazendo uma força aqui. Se eu fiz uma força de R sobre 4, o teto vai ter que estar fazendo aí 3R sobre 4, que é o restante. Né? Se você verificar bem, aqui você tem R sobre 2. E aqui você tem R sobre 4. Não é isso? Olha, com uma corda fixa no teto. R sobre 2 mais R sobre 4 vai dar quanto? Tira o mínimo. Tá vendo? Quer dizer, se você fez uma força de R sobre 4, né, o peso total era R. Fiz R sobre 4. Quem vai fazer o resto? O teto. O teto vai fazer 3R sobre 4. Tá vendo? O teto vai estar fazendo isso aí quando você soma as forças aqui. Tá ficando para o teto.
Ok? Bom, mas e aí você pode falar, e o trabalho, né, quando é energia? Porque para você levar um corpo até uma certa altura, você tem que realizar um trabalho que é igual a MGH, lembra? Né? Energia potencial. Como é que fica a conservação da energia aqui? Eu estou fazendo uma força menor. Tá? Na verdade, existe a conservação da energia. Você faz uma força menor, mas você vai ter que fazer um movimento maior. Você vai entender melhor aqui nesse primeiro aqui. Tá? Se a força está reduzindo a metade, você vai ter que fazer o dobro do movimento. Ou seja, para que você eleve esse corpo aqui a uma altura de 1 metro, você terá que puxar 2 metros de corda aqui. Por que isso? Olha, cada 1 metro de corda que você puxa, isso aqui vai subir apenas meio metro. Por quê? Olha, vai encolher meio metro desse lado e encolher meio metro do outro lado. Vai ser 1 metro de corda que você vai puxar aqui. Tá? Então, em cima da vantagem mecânica, você tem também o tanto que vai subir. Tá? Se a vantagem mecânica é 2, significa que você vai ter que puxar aqui 2 vezes mais corda para que esse movimento ocorra aí em cima. Ou seja, para cada metro que você puxar aqui, para cada metro que você queira que isso aqui suba, você vai ter que puxar 2 metros aqui. Tá? Se você, por exemplo, nesse caso aqui, olha, você tem um peso aqui, né? Você vai fazer uma força 4 vezes menor. Mas se você quiser que esse corpo suba 1 metro, você vai ter que puxar 4 metros de corda aqui para baixo. Tá? Ou seja, a força é 4 vezes menor, mas o movimento vai ter que ser 4 vezes maior, o que conserva energia. Trabalho não é força vezes distância? Se você está fazendo uma força 4 vezes menor, a distância terá que ser 4 vezes maior, ou seja, você vai ter que puxar 4 vezes mais corda aqui. O trabalho que você realiza aqui é o trabalho que vai surgir aqui. Tá? Como a força aqui é 4 vezes maior, então ele vai subir 4 vezes menos. Tá? Conservação da energia aí. Vamos então ao exercício de aprendizagem aí, envolvendo talho exponencial. Determine a intensidade da força F que se deve fazer na corda para equilibrar o peso de 200 newtons. O fio e as polias são ideais. Então, olha só. Basta você pegar a equação. É uma talha exponencial. Que força que você vai ter que fazer aqui? A fórmula é da solução. Força é igual a resistência dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Quantas polias móveis eu tenho aqui? 3. Eu quero elevar um corpo de peso 200 newtons. Então, substituindo, a força será igual a 200 dividido por 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Então, 200 dividido por 8 vai dar 25 newtons. Olha, você está elevando 200 newtons fazendo uma força de apenas 25 newtons. Quem vai fazer os restantes? Olha, quanto que está faltando aí para 200, né? Está faltando 175. O teto vai fazer esse 175. Você quer ver? Olha, 200 aqui, né? Chega aqui, ó, 100 para cá, 100 para cá. Tá? Se você quiser, você pode até ir fazendo assim, tá? Se você não guardou a fórmula, na hora da prova você vai desenhando. 100 para cá e 100 para cá, que o teto já vai estar fazendo 100 newtons aqui. Tá? Então chega 100 aqui, vem 50 para cá, 50 para cá. O teto vai estar fazendo mais 50. 100 com 50, 150. Tá chegando 50 aqui, ó. 25 para cá, 25 para cá. Mais 25. 150 com mais 25, 175 é a força. Ou seja, você vai fazer 25 e o teto vai fazer o restante. Você está deixando para o teto fazer a força para você. Tá vendo como é interessante a talha exponencial? Só que aquele negócio, você está fazendo menos força, mas vai estar fazendo mais movimento, né? Cada metro que você puxa aqui, né? Isso aqui é 2 elevado a 3, é 8 aqui. Cada metro que você puxa aqui, esse corpo aqui vai estar subindo 8 vezes menos, tá? De 1 metro. Ou seja, cada metro que esse corpo subir, você vai ter que puxar 8 metros de corda aqui. Vamos ao segundo problema.
Determine a deformação sofrida pela mola de constante elástica 40 newtons por centímetro, no esquema indicado na figura. O sistema está em equilíbrio. Despreze o peso das polias e os dos fios da mola. Não é porque se considerasse o peso das polias aqui, você ia ter que pensar diferente aí, né? Você teria um peso a acrescentar aqui. Aí você não vai usar aquela equação não, tá? Você não poderia. Você teria que sair realmente num raciocínio aqui. Vamos supor que essa polia aqui pesasse 2 newtons. Ó, você teria para baixo aqui 802 newtons. Aí seria 401 para um lado, 401 para o outro. E aí você teria que pensar também no peso da próxima polia e assim sucessivamente. Tá? Muito bem. Então você tem um peso de 800 newtons aqui. Tá? O que eu quero saber é o seguinte. Determine a deformação sofrida pela mola. A deformação sofrida pela mola vai depender da força que vai estar agindo na mola aqui. Então vamos à solução. Qual a força que estará agindo na mola aqui? É exatamente a força para contrabalançar o sistema aqui. Como é uma talha exponencial, quanto que vale essa força? Olha, força é igual a resistência dividido por 2 elevado a n. Como eu tenho duas polias móveis, n é igual a 2. E a força de resistência seria os 800 newtons. Então você terá aí ó, que a força será igual a 800 newtons dividido por 2 elevado a 2. Ou seja, 800 dividido por 4, que vai dar 200 newtons. Olha, mas eu não quero a intensidade dessa força, eu quero a deformação sofrida pela mola. Pela lei de Hooke, você sabe que força é igual a Kx. O K foi dado. Como a força que está agindo na mola equivale a 200 newtons, vai ser igual a K, que é 40 newtons por centímetro, vezes x. Passo 40 newtons por centímetro dividindo, newton com newton vai simplificar, né? O centímetro vai passar para o numerador aí multiplicando, né? É como se divisão de fração, né? Repete o numerador, divide o denominador invertido. Então você vai ter aí, ó, simplificando, 200 dividido por 40, 20 por 4 vai dar 5. 5 centímetros é a resposta do problema. Tá? Bom, parando por aqui, fica aí agora a lista de exercícios para você fazer, tá? E na parte do site também lá que é exercícios, né, na parte aberta, tem uma lista bem boa também, tá? Eu sugiro que você dê uma olhada nessa lista que tem lá na frente, né, na parte de exercícios do site. O primeiro ano termina aqui, tá? Normalmente a parte de hidrostática costuma vir nos livros de primeiro ano. Só que como os programas estão muito extensos, né, nos vestibulares seriados, né, que ainda existem em algumas universidades aí, o programa é muito longo, então normalmente a hidrostática é dada no segundo ano. Então eu estou partindo do princípio que a matéria do primeiro ano termina por aqui. Tá? A partir da próxima aula eu já vou estar pegando a parte de hidrostática, que já normalmente pertence ao segundo ano do ensino médio. Tá? Então na próxima aula estaremos iniciando o segundo ano do ensino médio.